E o embaraço na definição do sucessor da Petrobras pode resultar no adiamento da Assembleia para apreciação das indicações, marcada para daqui a uma semana. Daqui a uma semana, exatamente, a Petrobras se reúne para definir esse assunto. Quem vai detalhar esse assunto para a gente, então, é a Bruna Carvalho, ao vivo do Rio de Janeiro, porque o panorama segue indefinido. Bruna, bom dia. Oi, Daniel, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, segue então um cenário de indefinição. Segundo uma apuração do nosso repórter Pedro Duran, que conversou com pessoas ligadas à estatal, a checagem dessa lista de nomes demora em média 7 a 10 dias, mas pode durar até 3 semanas. Só que já há essa assembleia realmente agendada para o dia 13 de abril, na próxima quarta-feira. E diante desse cenário de indefinição, a Petrobras estudaria pelo menos quatro cenários diante dessa indefinição. Um seria adiar essa Assembleia Geral, prevista para o dia 13. Outro seria retirar a eleição dos conselheiros da pauta, prorrogar a estadia, então, do Joaquim Silva e Luna nesse comando, ou entregar o cargo para uma outra pessoa, para um diretor ou conselheiro interino. Então, esses seriam os 4 cenários possíveis que estariam sendo analisados diante dessa indefinição, principalmente depois que o Adriano Pires declinou, então, o convite para assumir a Petrobras. Além disso, eles colocaram, uma fonte que conversou com o Pedro também disse que o ideal seria um nome aí de fácil aprovação dentro dos trâmites, então, da estatal, já que tem esse tempo todo mais burocrático aí de 7 a 10 dias, podendo durar até 3 semanas. Disse, inclusive, que durante esse processo de aprovação, pessoas que são acionistas ou têm alguma ligação com uma empresa, geralmente esse nome já é mais demorado, mas também não quer dizer que pessoas ligadas à administração pública tenham um processo para aprovação mais rápido, então. Então, são 2 cenários realmente que exigem mais tempo, por isso que tem essa possibilidade de adiar essa Assembleia marcada, então, para quarta-feira, dia 13 de abril. Isso porque, em relação a essas pessoas da administração pública, uma fonte que conversou com o Pedro disse que a Petrobras possui uns métodos de análises próprios, então, por ser uma empresa de capital aberto. Então, também não faria com que isso fosse mais fácil do que se fosse uma pessoa que já está no meio, já tem alguma empresa ou é acionista em alguma empresa próxima, ou concorrente também nesse sentido. Então, caso esse plano aí de conseguir um nome de fácil aprovação não seja uma realidade, o jurídico, o departamento jurídico da Petrobras pode analisar se vai tomar uma dessas 4 providências, um desses 4 cenários, então, que eu falei, de adiar, manter o Joaquim Silva e Luna ou colocar o cargo para uma pessoa, para um diretor, para um interino. Então, essa é a expectativa aí nos próximos dias, mas a Assembleia, então, segue definida aí, segue prevista para o dia 13 de abril, próxima quarta-feira. Volto com vocês. Obrigada, Bruna. Vamos seguir falando sobre a Assembleia, porque tem muita confusão, muito disso me diz, a gente precisa entender melhor sobre isso, e a Paula Martini tem uma apuração justamente sobre isso, sobre essa Assembleia, porque para tentar ganhar um tempinho a mais, o governo agora está avaliando fatiar essa Assembleia da Petrobras. A gente estava até se perguntando, isso é possível? Dá para acontecer? Paula, conta pra gente, bom dia. Tá sim, Muriel. Um bom dia para você, para Basília, para o Adjuto e para todo mundo. É o seguinte, essa hipótese de adiar a Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, ela tem um problema, de acordo com algumas pessoas da companhia e também que acompanham o setor que eu ouvi hoje de manhã. Essa Assembleia Ordinária Geral, ela tem que acontecer anualmente, porque além de escolher os novos membros do Conselho, também o novo presidente, ela aprova as contas da estatal. Então, ela não poderia ser adiada. Isso iria ferir a legislação e também o próprio estatuto da Petrobras. Então, o que está ganhando força nesse momento dentro do governo? É manter a Assembleia no dia 13, próxima quarta-feira, como disse a Bruna Carvalho, só que retirar da pauta justamente a votação dos novos membros e do presidente, depois da desistência aí do Rodolfo Landim e do Adriano Pires, enquanto o governo tenta encontrar novos nomes para indicar para esses cargos e, principalmente, claro, para a presidência da Petrobras. Então, o que a estatal pode fazer? Ela retira esse item da pauta da reunião de quarta-feira, mantém essa reunião com os acionistas ali avaliando e aprovando as contas da estatal
e convoca uma assembleia extraordinária, aí sim, apenas para discutir a avaliação dos novos nomes. Para isso acontecer, ela tem que fazer um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que aí autoriza, né, e de acordo aí com as fontes que eu ouvi, isso não deve ter muito problema, então publica um edital para que essa nova assembleia seja convocada em no mínimo 30 dias. E aí, isso resolve, né, dá um fôlego para o governo, mas gera um outro problema. Peraí, quem vai ficar no comando da Petrobras até lá? Seria um pouco ruim, complicado colocar um interino de dentro do próprio cargo, mais fácil seria manter mesmo o general Silvio Luna, mas depois de um desgaste ali com o presidente Jair Bolsonaro, seria um certo constrangimento. Só que pessoas próximas a Silvio Luna me disseram o seguinte hoje de manhã, que ele está sim disposto a permanecer na presidência, mas no máximo por 30 dias, enquanto o governo destrava essa situação aí da indicação. Esse período, ele permaneceria ali, segundo as fontes, por um compromisso que ele teria com a estatal, apesar desse mal-estar com o governo. Perfeito, Paula. Então manteria a Assembleia, só tiraria da pauta a questão da sucessão. Basília Rodrigues, é fôlego, como detalhou a Paula Martini, para que esse novo presidente seja indicado, até porque está uma indefinição danada. Quem foi convidado já recusou, como trouxe Raquel Landim aqui, o ex-presidente da ANP, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, não quer também colocar o dedo dele nessa ferida. Pois é, o prazo está dado aí, dia 13 de abril, e o governo tem uma consciência de que não pode errar de novo. Estamos a uma semana dessa tão esperada definição, até a ideia aí, como a Paula trouxe, de adiar a data da reunião, adiar esse momento da decisão, já que os nomes que pelo menos estão sendo ventilados, colocados na bolsa de apostas, não estão pegando, né? Sejam por impedimento, por sua qualidade técnica, por seu envolvimento com o mercado, ou porque também nem todo mundo quer essa bucha aí para tratar. Tem gente pulando fora da lista de indicados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem afirmado a interlocutores que não indicou Caio Paes de Andrade, seu secretário de desburocratização, a esse posto no comando da Petrobras. Isso porque o nome de Paes de Andrade foi levantado tão logo abriu a vaga, né, a indicação. Ele que é da equipe de Guedes, tido como o Guedes Boy, e poderia entrar sim para o comando da Petrobras, mas tem um problema técnico aí. Apesar de larga experiência na área de gestão, administração, ele não tem conhecimentos específicos da área de petróleo e gás, e isso não faria com que ele preenchesse os requisitos básicos para comandar esta grande empresa que é a Petrobras. Eu costumo dizer aqui nas análises com o Uribe que a única certeza que a gente tem é que hoje o presidente da Petrobras é Silvio Luna, justamente a pessoa que o presidente Jair Bolsonaro não quer lá. Agora, tão difícil quanto apontar esse nome é assumir a responsabilidade pela indicação. A área de Minas e Energia é a pasta temática disso, né? Então, o ministro Bento Albuquerque é quem tem feito reuniões com o presidente Jair Bolsonaro, exemplo de ontem, mas saído dessas reuniões sem definição. Paulo Guedes, o ministro da Economia, até chega a admitir nessas conversas aí reservadas que no início do governo de Jair Bolsonaro, ele indicou o primeiro presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Lá naquela ocasião foi inclusive uma indicação aceita pelo governo, mas que agora não. De acordo com interlocutores do ministro, ele tem dito: eu não me meto no assunto dos outros. Basília Rodrigues, Paula Martini, obrigada por dar essa luz pra gente sobre o futuro da Petrobras. Ou não, Paulo Guedes, ou não. A gente está tentando, né? Paulo Guedes já disse que está sem luz, né? Imagina a gente está tentando entender tudo aqui às escuras, tateando. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente conversa mais.